Olá, vocês conhecem a Daniela Brand? Vocês sabem o que ela faz? Quem é ela? Ah, você já deve conhecer. Então fique ligado e assiste essa entrevista, porque eu estou aqui hoje com a psicóloga Daniela Brand, que atua numa linha de psicologia empresarial. É isso, É Dani? isso, Luca. Muito obrigada pelo convite de novo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você, de poder compartilhar minha história, de compartilhar minha razão de viver e o que dá sentido na minha vida. Minha formação é psicologia clínica e organizacional. A psicologia organizacional é aquela que trabalha para empresas. E como a trajetória já é longa, eu me sinto aí na liberdade de dizer que eu pratico uma psicologia organizacional estratégica. O que isso quer dizer? Que eu ando muito junto com os donos das empresas na estratégia do negócio, na inteligência do negócio. Então, como a psicologia organizacional ela cuida dos recursos humanos, ou seja, das pessoas da empresa, e por mais que a empresa tenha tecnologia, inovação, maquinário, quem faz com que as coisas aconteçam são as pessoas. Então, meu trabalho é poder desenvolver essa estratégia dentro de um planejamento estratégico da empresa para poder ajudá-los tanto numa manutenção de resultados quanto num crescimento de negócio. Mas me conta uma coisa, daí eu sou uma empresária. Ok. E eu estou sentindo que a minha empresa, eu estou precisando de uma psicóloga, é uma psicóloga da empresa, mais ou menos. Eu estou precisando de uma ajuda, vai. E daí eu te contrato. Ok. E passo para você um briefing É isso. dos meus problemas, do que aonde eu quero chegar, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Apesar de ter um esqueleto, né? Então tem algumas coisas que devem acontecer para poder promover estrutura. Não tem receita. Cada empresa tem a sua natureza, cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem o seu momento. Então não tem, eu faço a mesma coisa em todas, né? A gente não dá o mesmo remédio para todo mundo, a gente dá o remédio que a pessoa precisa, né? Então, eu vou aproveitar a sua fala quando você falou, eu preciso de uma psicóloga para a empresa, e você me fez lembrar da questão da NR1. A NR1, O que é NR1? A NR1 é uma norma regulamentadora. A hora que a gente ouve que é a norma regulamentadora 1, a gente se dá conta que ela não é nova, mas ela foi atualizada. Ela foi atualizada no aspecto de saúde mental. Então, ela começou a ser implantada agora em maio de 25, começou-se a se falar sobre ela, mas a partir de maio de 26 as empresas serão fiscalizadas se elas estão cumprindo com as normas regulamentadoras da NR1, né? E diz do que, basicamente? Da promoção de saúde mental. E como se faz isso na prática? Promovendo um ambiente saudável para o trabalhador, dando condições para que ele trabalhe, oferecendo suporte psicológico, suporte ergométrico, né? Que é tanto o equipamento correto quanto um exercício correto. Então, são algumas questões que estão ligadas com a saúde do trabalhador. Mas o trabalhador vai fazer terapia no trabalho? Não. Ele precisa ter um ambiente harmônico, um ambiente saudável de trabalho, né? Então, é poder cuidar na empresa do que diz das relações humanas. A liderança precisa ser uma liderança que busque metas, que potencialize a equipe, mas que não faça isso a qualquer custo, que faça isso com respeito, que faça isso com limite, dentro de situações que as pessoas não se sintam expostas, humilhadas, oprimidas, ofendidas, né? E é uma pena porque a escuta das pessoas ela é sempre ou num extremo ou no outro. Então eu não posso falar mais com o colaborador? Lógico que pode, com respeito, né? A hora que os líderes entendem que tratando a equipe de uma forma respeitosa, firme, mas respeitosa, sem exposição,
informando, instruindo, treinando, o resultado dele é muito melhor. Claro. Né? Ele se dá conta que pode agir de uma outra forma que não seja na ameaça, que não seja no distrato, que não seja na exposição. Então, eu não estou... Isso tem um negócio que são as normas. E as empresas vão ser fiscalizadas se estão cumprindo essas normas. Exatamente, pelo Ministério do pela Trabalho. saúde mental de seus funcionários. Perfeito, é isso. O que é importante, né? Muito legal isso. É muito legal. Eu tenho amigas, eu sou jornalista, né? Eu tenho amigas que trabalhavam em jornal que ficaram doentes. É isso. É evitar que adoeça no trabalho. É evitar que tenha um ambiente tóxico no trabalho. Sabe, umas coisas assim esquisitas. É engraçado isso, né? E é importante. O que a gente tem que lembrar, e isso eu aprendi com a minha avó, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. E é muito importante que o empresário saiba, o dono de empresa, que hoje assédio moral, assédio sexual são crimes. Então, eu falo do jeito que eu quiser, a empresa é minha. Isso vai custar criminalmente. A pessoa vai ser envolvida num processo crime. Então, passou da hora das pessoas reverem o jeito de falar com as pessoas, de tratar as pessoas, de expor as pessoas, sabe? Às vezes são chiliques e se valem porque tem uma meta para bater de desrespeitar a equipe. Né? Então, não é para fazer terapia, retomando toda a minha fala que se estendeu, não é para fazer terapia, mas é para promover um ambiente de trabalho que seja harmônico e, portanto, produtivo. Como a gente consegue alcançar a meta? Com ambiente saudável. Aí as pessoas conseguem ser produtivas. E o seu trabalho seria você fazer um diagnóstico do que precisa ser feito. Então, não falando... Para ele ter esse ambiente saudável. Não falando mais de NR1, que você falou, me fez uma pergunta e me lembrou disso, mas lembrando a sua pergunta, você disse assim, eu tenho uma empresa, eu te chamo, você chega lá e faz o quê? E aí eu falei, olha, tem um esqueleto, para cada empresa funciona de um jeito, mas primeira coisa que a gente precisa ver, equipe atual, né? Então, sempre que alguém chama, ou na maioria das vezes que alguém chama, não é porque está tudo lindo e maravilhoso, né? É porque tem dores urgentes e importantes que precisam ser cuidadas, né? Então, primeiro a gente vai na dor, entende o que é, da onde ela vem, e aí, a partir dessa urgência ou emergência, a gente faz um plano de ação para que a empresa, independente do momento que ela esteja ou da dor que ela tenha, a gente consiga estruturar um recrutamento e seleção, porque sem funcionário você não consegue alcançar resultado, um recrutamento e seleção correto para achar a pessoa certa para a vaga certa, não tem quem é bom e quem é ruim, tem a pessoa certa no lugar certo. Fazer um esquema de treinamento e desenvolvimento para poder capacitar as pessoas, poder trabalhar questões que são relacionadas ao planejamento mesmo, enfim, poder fazer uma estruturação do departamento de recursos humanos. Mas eu tenho que ter um RH interno? Se a tua empresa tiver menos de 100 funcionários, você não precisa ter um RH interno. Menos de 100. Menos de 100 não tem demanda, a não ser que ele acumule funções de departamento pessoal. E aí faz sentido a pessoa fazer isso. Mas o meu RH, o meu DP, ele é muito bom, mas ela acaba não tendo essa experiência. É quando empresas como a minha fazem essa parceria, na maioria das vezes, com o departamento pessoal, com os líderes, para poder implantar essa gestão de recursos humanos. Ai, que legal, né? E recursos humanos é uma coisa, é o mais importante da empresa. Eu sou suspeita, assim, mas eu acho. Eu vejo assim, porque, por exemplo, a gente trabalha, vamos dizer, num ambiente, quando você trabalha sozinha, é uma coisa. Quando você entra num ambiente de trabalho, é uma loucura, porque tem ciúmes, tem uma porção de coisas, e às vezes é o que você falou, você não está confortável ali, né? Então, você não produz. Você tem que ter uma inteligência emocional muito forte para as coisas não te afetarem.
Se já está estruturado, se a empresa está organizada, você tem uma descrição de cargo e função, Tá. e isso vai fazer com que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Você vai ter um organograma definido, você vai ter um plano de cargos e salários. Então, tudo isso compõe essa estrutura do que é entregue. Tá. Né? E você vai ter processos definidos. É impossível você trabalhar numa empresa e conseguir alcançar meta e conseguir ter o seu custo saudável para que você tenha lucro e a sua empresa perpetue se você não tem processos claros e definidos. Ai, Dani, o que é processo? Processo é você fazer algo da melhor maneira possível com o menor tempo possível. E se fica claro que o processo te entrega isso, o melhor resultado que você pode, no menor tempo que você pode, não tem para que você fazer diferente disso. Né? Aí quando eu tenho erro, porque se você faz o processo, você não tem erro. O problema das empresas é o retrabalho, é o erro. Então, quando eu tenho erro com o processo? Em 3 situações. Quando eu não tenho um processo desenhado, aí cada hora eu vou fazer aquilo de um jeito, eu vou ter erro. Quando eu tenho o processo desenhado, mas ele está desenhado errado, eu preciso corrigi-lo. Ou quando simplesmente ele não é obedecido. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço e assim por diante. E uma das coisas que a gente mais enfrenta nas empresas é a teimosia do ser humano, né? Porque o ser humano gosta de fazer do jeito dele, não do jeito que é para ser feito, né? Verdade. E a hora que a pessoa entende que vai ser muito mais fácil para ela fazer do jeito que é para ser feito, aí a gente conseguiu chegar no resultado. A hora que você chegou aqui, eu perguntei, você trabalha para grandes empresas? E daí você me disse, eu trabalho para empresas de Rio Preto, com a cara de Rio Preto. Me explica isso. Eu trabalho para empresas familiares, eu trabalho para empresas que têm alma, que o dono está lá. E muitas das vezes, Luca, e eu quero que você me ouça com carinho quando eu vou dizer isso, eu participo do processo do dono de empresa virar empresário. Né? E isso não é sinônimo. Uma coisa é ser dono de empresa, outra coisa é ser empresário. E as pessoas tratam isso de uma forma como se fosse sinônimo. E os atrapalhos, na maioria das vezes, eles vão acontecendo e a gente vai organizando a empresa, fazendo com que a empresa cresça, amadureça, e aí chega um momento que ele vira empresário, senão ele atrapalha o crescimento da empresa dele. Né? É um processo de desenvolvimento mesmo, de incômodo, mas de crescimento saudável. O que é trabalhar para empresas de Rio Preto? É trabalhar para empresas que os donos começaram lá, começaram pequeno e foram crescendo, e aí é poder ajudar nessa estruturação. Eu gosto muito de cada cliente que eu tenho aqui em Rio Preto. Posso te perguntar quantos clientes você tem? Ai, menina, não sei dizer. Porque eu tenho um grupo de empresas que eu trabalho contínuo, que é uma consultoria no sentido permanente, né, de ter claro que não precisa da permanência de um RH interno, e tem outras que eu presto serviços pontuais, de acordo com a demanda mesmo, né? Seja para recrutamento, seja para treinamento, seja para capacitação, seja para reuniões estratégicas só com os donos. Mas, normalmente, quando eu começo com uma empresa, a gente vai embora. Vai mudando o que eu faço, mas a gente continua junto. Ai, que espetáculo. E me conta uma coisa, qual é o seu papel na CIRP? Posso perguntar isso? Pode perguntar. Eu tô na CIRP. O dia você estava gravando lá? Tava. Cada dia eu tô fazendo uma coisa lá. Eu tô na CIRP há 21 para 22 anos, 21 anos. E comecei no núcleo de jovens empreendedores. Ai, que legal. E aí fiquei muitos anos no núcleo de jovens. Aí eu acho que eu deixei de ser jovem. E aí passei a ser uma jovem senhora. E eu fui convidada pelos presidentes, passei por vários presidentes para assumir outras cadeiras. Né? Então, a Adriana Neves me convidou e criou uma diretoria que era de recursos humanos, para a gente poder
atender empresas de Rio Preto, oferecendo para elas recrutamento e seleção. A gente criou o banco de currículos, a gente fez o mutirão do emprego em Rio Preto. Em seguida, o Paulo Sader migrou, e aí, além de atender as empresas, a porta para fora, a gente começou um trabalho da porta para dentro da associação comercial, para poder também desenvolver o RH lá. E, em seguida, o Kelvin me deu o prazer de fazer parte da chapa dele. Eu era a secretária-geral da diretoria, né? Fiquei com o Kelvin 4 anos, sendo guardiã dos valores da associação comercial. E agora o Jean Dyer me deu a oportunidade de poder ser uma vice-presidente na gestão dele. Então, eu estou nessa empreitada agora, com essa honra. Você vê, isso é reconhecimento, né? Reconhecimento mesmo, e eu recebo com muito carinho, com muito respeito Porque deles. de vice-presidente de mulher, eu sei que teve até o Minha, milhões de anos atrás. Teve, A Adriana foi vice-presidente, Tá. mas a Beni foi presidente, a Beni Haddad, mas sempre pontual. A gente está com uma diretoria hoje com 33 diretores atuantes, cada um numa frente produtiva de Rio Preto. A CIRP é muito claro para nós que é a voz de quem produz em Rio Preto. A gente consegue cumprir com os pilares de sustentação de uma associação comercial, que é a representatividade. A nossa associação comercial é muito forte. Ela é, a gente em trabalha direitinho. Em comparação com as outras cidades. Nós somos 5.000 associados. Isso é, de fato, uma representatividade para o que precisa para o setor produtivo de Rio Preto. Além disso, a gente promove uma super rede de contato e a capacitação. Fora os benefícios que a gente oferece, todos os facilitadores que a CIRP consegue para os associados. Eu acho que é além de associado hoje o que a gente faz, né? A gente atende a nossa cidade e região com as lutas que a gente trava aí para o município. Né? É verdade. Então, você trabalha com o teu escritório. A CIRP é trabalho voluntário. A CIRP é trabalho voluntário. E você cuida da casa, da família? Opa! E da cachorra! A minha formação, ela é clínica psicanalítica. Tá. A minha formação principal é clínica, mas há 20 anos eu divido a minha agenda entre clínica e empresa. Né? Dá um bom bem bolado, eu consigo fazer isso e uma alimenta a outra. Eu costumo dizer que as empresas são a minha paixão, mas a clínica é o meu amor. E um potencializa o outro. Quer dizer, quando você diz a clínica, você atende consultório, uma clínica. Isso. E atende grupos individuais? Atendimento individual. Aí na clínica é individual. E a clínica, ela me ajuda e dá uma boa sinergia. Adulto, adolescente, só adulto? Criança, adulto e adolescente. Tá. A clínica me ajuda na escuta, né? Porque lapida a escuta para eu poder estar nas empresas e ter uma percepção mais visão rápida. E a empresa me ajuda na clínica porque também me dá mais agilidade nas questões. Então, uma complementa a outra de uma forma muito saudável. Nossa, Dani, como você arrumou tempo para mim? Sempre dá. Sempre dá, Sempre né? dá. É o que eu falo. E a gente ama Rio Preto, né, Luca? A gente gosta de Rio Preto. A gente eu não adoro consegue Rio Preto. sair daqui. Rio Preto é uma cidade que dá conta de fazer com que a gente encontre pessoas competentes, queridas, que também amam Rio Preto, que trabalham por Rio Preto. E aí cada um fazendo a sua parte de poder fazer com que as empresas e as pessoas se desenvolvam, a gente contribui para o crescimento da nossa cidade. Eu acho legal ter esse sentimento de nossa cidade, sabe? Eu acho muito importante isso. Porque senão acho que a pessoa fica meio perdida, né? Não sabe de onde ela é. Eu nunca parei de estudar, né? Eu não consigo parar de estudar. E o meu mestrado foi na Federal de São Carlos. E eu fui estudar capacitação de pessoas na engenharia urbana. Eu fui a primeira psicóloga a entrar no curso de mestrado da engenharia urbana. E eu fui estudar capacitação de pessoas e eu estudei capacitação em São José do Rio Preto, né? Como as pessoas se capacitam para poder fazer com que uma cidade funcione, se estruture.
E a minha professora brigava comigo porque eu falava bem de Rio Preto, né? Ela falava, não pode, um cientista tem que criticar. Eu falava, mas professora, não tem jeito de criticar Rio Preto, a cidade é muito boa, né? Virou uma brincadeira entre nós, mas eu chegava com muito amor a Rio Preto. Eu falava, você tem que trazer questões críticas, não pode ter um olhar assim romântico. Não tem como, né? Não tem como. Eu gosto muito de Rio Preto. Eu sinto orgulho. Por que você não vai morar na praia? Eu não, gosto de passear na praia. Eu gosto de morar. A gente gosta de passar calor aqui, fala. A gente gosta dos amigos, do clima, principalmente. É isso mesmo. E da qualidade de vida, né? É isso mesmo. Bom ar para respirar, atendimento médico maravilhoso, não podemos negar. Isso mesmo. É uma excelente cidade. Viva Rio Preto! Ó, e agora? Vamos continuar, vamos falar do quê? Você vê, essa entrevista é a prova que a gente não combina nada. Isso mesmo, a gente bate papo. A gente vai conversando. Eu me interesso muito pelo trabalho da Dani e gostaria de entender mais, mas como eu não tenho empresa, fica mais difícil, né? Mas os empresários te procuram muito. Os empresários me procuram. O fato de para N fatores. Para N fatores. O fato de você estar na CIRP, você acha que te ajudou nessa? Eu acho que teve uma boa sinergia. Na verdade, eu consegui estruturar um curso há algum tempo que chama Beabá de Gestão de Pessoas, que é para poder ensinar o líder, ensinar o dono de empresa, orientar, esclarecer com os pontos que ele tem que se preocupar, né? E aí no Instagram eu tenho muitos vídeos que vão falando e dando assim, pequenas orientações das questões do dia a dia numa empresa. Então, eu entendo que as pessoas me procuram por N fatores, né? Ou por indicação, ou porque viu um vídeo, ou porque viu uma reportagem, ou porque, né, alguma coisa. Já teve gente que falou, eu vi esse teu vídeo, eu quero saber sobre isso. Sim. Né? As pessoas interagem bastante no Instagram. É legal, né? Isso é muito bom, né? Porque você consegue colocar na nova mídia eletrônica um pouco do seu trabalho, que é muito complicado. E assim, mas uma psicóloga no Instagram, eu não tenho esses preconceitos, né? Eu acho que uma vez que a gente entenda as questões que são de sigilo, de respeito, a gente pode apresentar questões profissionais que inclusive ajudam as pessoas no dia a dia. Para nós é uma coisa que é simples, você na sua formação, às vezes o que você fala para você é simples e para quem ouve vale ouro. Né? Então, é poder compartilhar questões nossas aí do cotidiano que muitas vezes ajudam as pessoas. É verdade. E você hoje, você diria que você é uma mulher realizada? Eu tenho um filho que é a razão da minha vida. Eu filhão. tenho um marido que também é a razão da minha vida. Minha família sempre muito próxima a mim. Eles me deixam fazer o que eu mais gosto, que é trabalhar. Então, tá tudo bem. Ai, que delícia isso, né? Deixa trabalhar sem cobrar, né? Sem cobrar. Isso é muito legal. Eu tive essa chance na minha vida, porque eu tinha minha mãe, né? Isso é importante, né? Bom, mas e o que mais? Ainda temos tempo, ainda temos alguns minutos. Verdade? Do que a gente vai falar agora? Você que manda. A gente falou de NR1, que eu acho que é importante as pessoas estarem atentas a isso. Que a partir de março de 2020... Então, mas se as pessoas esperarem chegar a maio de 2026 para começar, elas dançaram. Elas têm agora, a partir de agora, para poder estruturar, formar líder, poder, de fato, rever o quadro de funcionários, se organizar. Porque vai ter uma fiscalização forte? Vai ter fiscalização, vai ter denúncia, o Ministério vai onde tem denúncia. Então agora eu vou ser refém? Não, o Ministério chega e conversa. Olha, se é uma queixa só da pessoa, eles vão entender que talvez isso de fato não proceda e é uma distorção da pessoa.
Mas se eles verem que isso se repete, outras pessoas confirmam a mesma coisa, aí eles vão ter evidência de que, de fato, é um ambiente que é tóxico, é um ambiente que promove questões de assédio moral. E eles vão multar? Eles vão multar e, de novo, é crime. Então, assim, nossa, fala sobre assédio moral. É muito simples a gente não incorrer em assédio moral. Nosso relacionamento com as pessoas deve ser profissional. A gente não tem que se falar de uma liberdade que no ambiente de trabalho não tem que ter. Tá. A gente não tem que encostar em ninguém. Não se põe a mão, não precisa ter contato físico em ambiente de trabalho. Não tem que ter beijinho, não tem que ter mão no ombro, não tem que ter mão na... Não tem que encostar em funcionário. Ah, mas é o meu jeito. Mude o seu jeito. E a gente não chama ninguém de outra forma que não seja pelo nome, não tem apelido, e vocabulário chulo não é postura profissional. Ah, mas é o meu repertório. Reveja o seu repertório se você quiser continuar empregado. Porque se as pessoas entram nos cargos pela competência técnica, elas são dispensadas pela falta de comportamento adequado. Ah, mas o cara é muito bom, mas olha o transtorno que ele causa. Não tem mais um só muito bom hoje. Virou meio commodity essa história de ser bom. Então, a pessoa não pode se respaldar porque ela é boa no que ela faz. Tem um monte de gente que é bom no que faz. Tem que ser bom no que faz e tem que respeitar. Tem que ter competências técnicas, sim, mas também competências comportamentais. Isso exige muito? Não, é exigir dignidade, respeito, que a gente possa fazer a nossa parte e contribuir para um mundo melhor. Sem ser pesado, sem ser carregado, e que a gente saia do trabalho com aquela sensação, muitas vezes, de cansaço. Trabalhar cansa, não tem problema. Mas ver TV cansa, ficar deitado cansa, ir para festa cansa, arrumar cansa. Casa cansa. Tudo cansa. Tudo cansa. A questão é não sair com a sensação de esgotamento, de sacrifício. Tem que sair com a sensação, olha, trabalhamos, mas valeu a pena, conseguimos, hein? Puxa vida, até amanhã, turma, até amanhã. E ir para o trabalho com vontade, eu vou chegar lá, não é assim, eu vou para o trabalho, que horror. Trabalho da identidade, né? Quando as pessoas se apresentam, a primeira coisa que elas falam é o nome, a segunda é o que faz. Trabalho promove saúde mental. Né? Então, eu tenho que trabalhar? Que bom que tem que trabalhar. A gente precisa disso. Agora, de novo, eu falei saúde mental. As pessoas estão inflamadas, né? E imagine que aqui, não tem nada, eu dou um tapa e não estou sentindo mais nada, mas se está inflamado e eu encosto, fica latejando. As pessoas estão inflamadas emocionalmente, estão intolerantes e tem que ficar claro, né? Como é que a gente percebe isso? Olha, a situação pediu uma reação assim, a pessoa reagiu assim, desproporcionalmente à situação. Então, é um indicador que ali está inflamado. Que ali tem algo a ser desinflamado, despressurizado, e é um conjunto de atitudes para que a pessoa promova a saúde mental nela, né? Ela diz de questões não só emocionais, mas também físicas e orgânicas. É a alimentação correta. Tudo, né? É se hidratar, é o sono adequado, é um mínimo de atividade física. A psicóloga fala disso. Nós não podemos achar que tudo é emocional. Então, um paciente chegou com um sofrimento muito grande. Eu tô sem... são físicas mesmo. Eu tô sem força para sair da cama, eu tô sem vontade. E se distrai, né? E vai a uma consulta. Isso aí é característica de depressão. Às vezes a pessoa tá com falta de vitamina. A pessoa está se alimentando incorretamente, não está dormindo adequadamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa medicalização geral, que às vezes é só uma mudança de atitude que corrige, né? Eu adorei. Estamos acabando. Tá vendo? Falamos. Eu adorei. Eu quero que você deixe um recado para os meus seguidores. Para onde eu olho? Aqui, ó. Tá bem. Que é a tua câmera. Tá bom. Essa aqui. Essa aqui. Pessoal, se tem algo que a gente pode fazer por nós é cuidar da nossa saúde. E quando a gente cuida da nossa saúde, as questões ficam do tamanho delas. Nem maior, nem menor. Eu acho que é isso. Adorei!
Adorei. Posso encerrar? Por mim, sim. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fico sempre à disposição. Ah, imagina. Gente, eu adorei essa entrevista. Passa lá para eu sei que você conhece milhões de gente que está com a saúde emocional, empresas que estão com a saúde emocional. Então, passa lá para aquelas pessoas que você quer. E essa entrevista vai estar na íntegra no YouTube e no Spotify. Se inscreve no canal. Beijo!